Você conhece uma pessoa que pegou Covid, melhorou, recuperou da infecção e depois de 3 semanas, 4 semanas, faleceu? Por que isso aconteceu? Nesse vídeo eu vou te falar 9 sequelas da Covid, inclusive sequelas graves que podem levar à morte se não forem identificadas e tratadas. O que me motivou a fazer esse vídeo? Porque eu tive a Covid longa, então eu acabei estudando muito sobre isso, né? Apesar de ser endocrinologista, especialista em hormônios, eu também me interesso por essa área porque depois de 10 semanas, 12 semanas eu ainda tinha sintomas e nesse vídeo eu vou te falar os principais sintomas que persistem mesmo depois que você já recuperou da infecção. Isso tem um nome que é chamado de Covid longa, quando os sintomas ainda persistem. E antes de começar o vídeo, eu quero perguntar para você: você teve Covid? Você sentiu sintomas mesmo depois de recuperar da infecção? Você teve sequelas? Por quanto tempo? Escreve nos comentários, também coloca se os sintomas ainda persistem, porque 80% das pessoas relatam que depois de recuperadas da infecção ainda têm sintomas. E o sintoma número 1, a sequela número 1, também podemos chamar assim, é o cansaço ou a fadiga. Mais da metade dos pacientes que se recuperam da infecção do Covid persistem com fadiga e um cansaço, muitas vezes até uma fraqueza muscular. A pessoa não consegue fazer as atividades da mesma forma. E não é porque ela está fingindo, é porque realmente o Covid pode afetar essa parte, gerando uma fadiga crônica, um cansaço. Isso também foi um dos sintomas que aconteceram comigo. Eu fiquei com um cansaço depois de semanas da infecção. Eu lembro que teve até um colega que falou: esse é o vírus da preguiça. Na verdade, falou brincando, mas realmente acontece. Você fica cansado. E eu sabia que não era por uma questão emocional ou uma questão psicológica. Geralmente o pessoal fala, não, isso aí tu tá nervoso porque tu teve Covid. Eu não precisei de internação, tá bom? Os sintomas durante a infecção foram leves a moderados, não precisei ir para o hospital, mas eu fiquei com essa fadiga crônica e eu vejo que a maioria das pessoas também fica com esse cansaço, Teve um estudo que avaliou milhares de pessoas e viu que mais da metade tinha esse sintoma de fadiga após a infecção. E o número 2, também muito frequente, que é a alteração na memória, desatenção, dificuldade para memorizar as coisas. Muitas vezes a pessoa já tinha uma alteração na atenção, por exemplo, já era esquecida e com Covid piorou muito. Essa história também se repete, porque o Covid pode alterar essa questão da memória. Mas por que isso acontece? Nós não sabemos exatamente. Tem algumas hipóteses que o Covid pode alterar os neurotransmissores, que pode alterar a sinalização pela inflamação, mas não tem uma resposta bem clara para isso. O que nós sabemos que sim, sintomas de falta de memória podem persistir mesmo após a infecção, e é a sequela número 2. A número 3, e essa aqui eu também tive, que é a falta de ar. Diminuição no fôlego. Vou colocar outro sintoma que eu também tive, que foi a tosse, ainda no número 3. Então, sintomas pulmonares. Tem um vídeo que eu gravei aqui para o canal e muitas pessoas falaram assim: o médico está falando e ele está nervoso, ele não deve saber o que ele está falando. Mas na verdade, naquele momento eu estava até com dificuldade para falar, assim, 30 segundos, 1 minuto, eu me sentia desconfortável. Então parecia realmente que eu estava nervoso, porque eu ficava assim, puxando o ar. Isso pode ser desconfortável até mesmo para quem assiste. Pensa, o médico lá está nervoso, olha só, ele está puxando o ar. Algumas pessoas me sugeriam fazer meditação, tem que fazer um exercício para ficar calmo, mas na verdade não, eu realmente estava com um sintoma, com uma sequela da Covid. E também tosse, sintomas pulmonares. Chegaram a colocar como hipótese diagnóstica tuberculose. Eu estava com sequelas da Covid, só que não é muito falado sobre isso, até por isso que eu estou fazendo o vídeo também, para mais pessoas se identificarem, também procurar ajuda.
E na época eu estava com tosse, falta de ar, fadiga, cansaço, mais outros sintomas que eu vou comentar. E eu até consultei, né? Fui procurar ajuda médica, eu mesmo sendo médico, né? Preciso também de atenção. E o profissional, né, que é especialista nisso, ele falou, olha, pode ser tuberculose. Então, vocês verem a gravidade dos sintomas. Número 4, boca seca. Isso realmente também é um sintoma bem marcante que muitas pessoas só lembram quando eu pergunto diretamente sobre isso. Você teve boca seca? Não, realmente, eu fiquei com boca seca. E é outra coisa que vocês falaram no vídeo. O vídeo que eu tô falando aqui foi um vídeo que eu falei os principais erros do diabético. É nesse vídeo aí que dá pra ver que eu tô com os sintomas ainda. E um dos sintomas era a boca seca, eu ficava assim, porque realmente estava difícil de falar naquele momento. Tá bom? Então, boca seca é a sequela número 4. Algumas pessoas também relatam um ressecamento dos olhos, além da boca seca. Número 5, e essa sequela acomete mais de 25% das pessoas que tiveram Covid, que é a queda de cabelo. Uma das hipóteses para isso é que o Covid pode reduzir o número de nutrientes e vitaminas em estoque da pessoa, por toda a condição, né? Você se alimenta mal, você tem uma infecção mais grave. Então, queda de cabelo também é um sintoma bem frequente. Na prática, eu acho até que é mais do que 25%, tá bom? Mas eu estou falando em números do estudo, e o estudo coloca isso. Número 6, alteração no paladar, o gosto das coisas. Você pode não sentir mais o gosto das coisas, é uma diminuição do que você sentia. E também, no sintoma número 6, alteração no olfato, no cheiro. Algumas pessoas, mesmo após a infecção do Covid, também persistem com esse sintoma, que ao meu ver também é muito frequente. Eu não consigo mais comer certos alimentos, porque eu não sinto mais o gosto e também o cheiro. Número 7, sintomas psíquicos, como uma maior tendência à depressão e também transtorno de ansiedade. Teve um estudo que também fez uma análise de várias pessoas e esse estudo viu que quem teve Covid pode ter uma chance 23% maior de ter algum desses transtornos psíquicos, que também chama muita atenção, né? Pô, só por uma infecção, só por um vírus. Aproveitando para falar nisso, que é uma dúvida que vocês perguntam muito, se o Covid pode desencadear uma doença autoimune, como o diabetes tipo 1, como a doença na tireoide, por exemplo, que eu acabo tratando muito. O estudo viu que a infecção por Covid não aumenta a chance de você ter diabetes tipo 1, por exemplo. Muitas vezes acontece como gatilho. A pessoa já tem uma predisposição genética e acaba tendo uma infecção, mas se não fosse o Covid, ia ser outra infecção, ia ser outro evento que gera estresse, tá bom? Então isso não é específico do Covid, eu deixo claro aqui, tá bom? Pelo menos isso, né? Você não tem uma chance aumentada de ter diabetes tipo 1, ou então a tireoidite Hashimoto, que é a doença autoimune da tireoide mais frequente, ou então a doença de Graves, que é o hipertireoidismo autoimune. A tireoide acaba produzindo muito hormônio. Sequela número 8, e essa eu também tive, que é a alteração no sono e também dor de cabeça, a cefaleia. O sono, ele também pode ser prejudicado, não somente as horas, mas também aquele sono reparador, ele pode diminuir pelas ondas mais profundas. Tem toda uma questão fisiológica, natural do sono. E um dos sintomas também é a alteração no sono, eu vou incluir junto, a dor de cabeça. Muitas vezes dor de cabeça antes de dormir. E o número 9, que é um sintoma bem grave, uma sequela bem grave, que o Covid pode alterar a coagulação. Então, você tem uma predisposição maior para ter trombose. Isso durante o período infeccioso. E por que eu estou colocando aqui? Porque muitas vezes a pessoa recupera da infecção, só que ela fica com aquele coágulo, com aquele trombo. E muitas vezes 2, 3 semanas depois, 4 semanas, aquele coágulo que a pessoa adquiriu durante a infecção do Covid acaba se desprendendo, vai para a circulação, vai parar no pulmão. Nós temos a chamada
trombose no pulmão, ou então tromboembolismo pulmonar, ou TEP, que é o nome técnico no linguajar médico, que é uma situação muito grave que compromete a vida do paciente. Isso também, eu vi várias vezes o paciente desenvolver trombose por COVID. E se não for tratado, pode acontecer isso que eu falei, né, que o trombo ir parar no pulmão. Então, por isso que muitas vezes você ficou sabendo assim, a pessoa se recuperou, não morreu do COVID, mas acabou falecendo porque teve uma trombose. Muitas vezes não tem nem diagnóstico de trombose. Então, é importante sempre uma avaliação médica. E você também prestar atenção no seu corpo para ver se tem uma perna que está mais inchada do que a outra, um braço que está mais inchado do que o outro. A maioria das vezes, essa trombose, ela fica nos membros inferiores, atrás do joelho, ou então na panturrilha. Se você prestar atenção, se tem uma perna que está maior que a outra, né, está mais inchada, está com alteração na consistência, na cor, você está com dor, a perna está mais quente do que a outra. Esses são os sintomas de trombose e você não deve esperar uma consulta. Isso você tem que tratar direto na emergência médica, porque o trombo pode se desprender, como eu expliquei anteriormente, e precisa de um tratamento específico, com remédios para coagulação do sangue. De 0 a 10, que nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Você gostou desse vídeo? Isso te ajudou? Você se identificou com algum desses sintomas? Escreve para mim. Não deixa de escrever, que é importante também para outras pessoas que vão ler e também podem estar passando pela mesma situação. De qual cidade você está assistindo esse vídeo? De qual parte do mundo que você pertence? Eu falo de Porto Alegre. Escreve aqui para mim. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre gordura no fígado. Você tem gordura no fígado? Também atinge milhões e milhões de pessoas. É uma condição muito frequente. E nesse vídeo você vai encontrar informações preciosas e 6 dicas que são fundamentais para o tratamento da gordura no fígado. Um abraço, até a próxima!